Tudo bem? Tenham todos um bom dia. Bem-vindos a este canal e que possamos passar momentos de muita edificação. Desde o nascimento, pensemos deste modo, a criança saudável integra-se a um amplo universo de significados construídos historicamente. Interage com esse meio desenvolvendo-se física e psicologicamente. A família é o primeiro contato da criança com o seu mundo e se expande posteriormente do microsistema para o cronossistema. Logo, a sociedade precede a criança, possui existência própria, é externa a ela e está além de seu controle e vontade, uma vez que a sociedade e todos os seus padrões já estão postos mesmo antes de ser fecundada. Ao se inserir na sociedade, o infante se adapta às regras e ao contexto sociocultural específico de sua época. Considerando o homem um ser social e a grande diversidade cultural existente nos ajuntamentos humanos, a criança foi percebida e tratada de formas distintas ao longo dos tempos. Em cada contexto e época foram construídos diferentes significados em relação à criança e ao seu papel social, produzindo-se uma imensa diversidade de concepções e percepções sobre a infância. As representações da infância da atualidade têm origem em um processo histórico-cultural, sociopolítico-econômico e ideológico construído entre os povos e nações. Em continuação à série sobre necessário se faz informar que nem sempre a criança foi tratada como um sujeito de direito e com a proteção integral da lei. Vamos explorar a evolução do conceito de infância da antiguidade aos dias atuais. Versículo-chave, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Ao longo da história da humanidade, a infância representou um período de transição de pouco valor, esquecido e desinteressante. Havia uma alta taxa de mortalidade infantil e as poucas crianças que conseguiam sobreviver eram consideradas adultos em miniatura. Na Grécia Antiga, o pai era a autoridade máxima e a família da criança era o seu referencial em relação à educação, à cultura, à saúde, à formação moral e à estrutura psicológica. Na Roma Antiga, a família era para a criança sua base educacional e cultural. Enfatizava-se a formação do caráter moral dos indivíduos como elemento de diferenciação entre uma pessoa e outra. Aristóteles considerava a criança incapaz de usar o pensamento e o raciocínio para alcançar a virtude. Ele via a infância como maléfica e desastrosa, uma doença que requeria cuidados especiais e educação para o futuro, sendo a criança incapaz e inútil, cujo valor estava no potencial de desenvolvimento da infância. A criança tornava-se indivíduo apenas quando atingia a idade adulta, e a infância seria uma fase em que ainda não há identidade, capacidade de discernimento para tomar decisões e pensamento autônomo. Essa fase da infância necessitava ser rapidamente superada para que o indivíduo ganhasse autonomia e adentrasse o universo adulto, quando aí sim tornava-se apto para tomar decisões e passava a ser considerado cidadão. Na Idade Média, até por volta do século XII, a iconografia medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. Foi por volta do século XIII que surgiram as primeiras representações de criança na arte. Ocorre, portanto, a descoberta da infância. Quando surge a reprodução da criança em pinturas, ela aparece exatamente como um adulto em tamanho reduzido, e a sua altura e proporção eram os únicos traços que as diferenciavam. Havia grande indiferença e descaso em relação às crianças,
não se considerava que a criança fosse dotada de personalidade e alma, e ela vestia-se com trajes idênticos aos dos adultos, confundindo-se com estes em ambientes públicos e privados. Na sociedade medieval, não havia consciência das particularidades da criança, pela ausência de um tratamento próprio dirigido a elas, o que não significava que fossem desprezadas, abandonadas ou maltratadas por seus responsáveis, desde que não tivessem deficiência. Era apenas a cultura da época. Surgem posteriormente modelos de representação das crianças e da infância, como o anjo, o menino Jesus e a criança nua, o que não retratava a criança real. Nos séculos XV e XVI, começa-se a reproduzir a criança em multidões, sempre acompanhadas dos pais, sugerindo dependência e fragilidade. Os artistas destacavam os traços característicos da criança, diferenciando-a dos adultos. Na modernidade, surge o sentimento da infância. Ou seja, ocorrem significativas mudanças nas concepções sobre a criança e a infância, com grande ênfase e preocupação quanto à educação e à moral, que influenciaram o pensamento dos séculos posteriores. A partir do século XVI, é atribuído à criança um traje reservado à sua idade, que a diferenciava dos adultos. A criança passou a ser reconhecida com particularidades que a distinguia do adulto. Ainda no século XVI, os jogos e brincadeiras de crianças e adultos eram os mesmos e não havia proibição em relação ao fato de as crianças participarem de jogos de cartas e de azar que envolvessem dinheiro. Observou-se nesse período uma reforma dos costumes, sinal da renovação religiosa e moral que viria no século XVII. Inicialmente, fazia parte do costume da época associar as crianças às brincadeiras sexuais dos adultos, sem nenhuma reserva, com a adoção de linguagem vulgar e grosseira e de ações e de gestos obscenos, de brincadeiras que envolviam sexo. A criança era considerada alheia e indiferente à sexualidade. E como eram consideradas adultos em miniatura, não havia óbices que as impedissem de participar de atividades sexuais pervertidas. A cultura era permissiva. Curiosidades. Na antiguidade, crianças que nasciam com alguma deformidade eram mortas logo após o nascimento, pois eram vistas como sub-humanas. Quando a deficiência era percebida no decorrer do desenvolvimento da criança, ela era morta ou abandonada à própria sorte. Na Idade Média, durante a Santa Inquisição da Igreja Católica, toda pessoa portadora de deficiência, criança ou não, que fosse reconhecida pela encarnação do mal, era destinada à tortura e à fogueira. Em algumas culturas pagãs, crianças eram sacrificadas aos deuses, imaginações dos bárbaros. Será que esses sacrifícios pararam mesmo de ocorrer nos dias atuais? Será que não ocorre às ocultas? Qual a sua opinião? Comente. Bem antes do Brasil colônia, algumas famílias portuguesas que não tinham condições de criar os filhos os entregavam às embarcações para trabalharem como aprendizes, pajens ou grumetes. Muitas dessas crianças nas embarcações não tinham privacidade, sofriam abusos sexuais dos marujos, rudes e violentos. Eram vítimas de toda ordem de privações, além de pesadas jornadas de trabalho, com alimentação deficiente, provocando doenças graves que podiam levar à morte por inanição e escorbuto. Como se percebe, a vida das crianças ao longo da história não foi nada fácil. No final do século XVI, um novo paradigma se impôs, o da inocência infantil. Foi construída uma concepção moral de infância que destacava as fragilidades da criança associadas à ideia de inocência. Essa concepção foi uma reação contra os abusos cometidos pelos adultos e contra certos sentimentos como a indiferença pela infância. Houve um grande empenho para habituar as crianças desde cedo à seriedade, o que resultou numa dupla atitude moral.
preservá-la da imoralidade e perversão sexual com adultos e fortalecê-la, desenvolvendo o caráter e a razão. A partir do século XVIII, com a Revolução Francesa, as percepções sobre a infância sofrem profundas mudanças, de forma que alguns aspectos históricos da contemporaneidade colocam em xeque o sentimento da infância e sugerem sua desvalorização. Uma análise da trajetória da criança na idade contemporânea do mundo ocidental traz à tona um declínio da valorização da infância, haja visto o relato de diversos atos de pedofilia e de crianças vítimas de abuso sexual. Nas sociedades capitalistas pós-modernas do século XX, configura-se uma nova concepção de infância. As crianças como segmento de mercado, que constituem um público de interesse das empresas por já consumirem ativamente e influenciarem seus pais a comprar. Passam então a representar os promissores consumidores do futuro. Por isso, passaram a merecer mais atenção do Estado. Essa representação da infância que emerge na atualidade é fruto das mudanças sociopolítico-econômicas e ideológicas ocorridas com a globalização do século XX. Especificamente no Brasil, com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a criança ganhou o status de sujeito de direito com a proteção integral do Estado, da sociedade e da família. Mas mesmo assim, nossas crianças ainda são vítimas de criminosos hediondos e inescrupulosos que destroem as suas inocências. O pior desses criminosos é aquele revestido de autoridade que prevarica de suas funções e fecha os olhos para essas barbáries, isso quando não comete o mesmo crime. Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Porém, ai daquele que corromper um desses pequeninos. Até breve, a paz do Senhor.